Olá, irmãos, graça e paz, filhos do meu Pai. E aí, tá tudo certinho? Tudo em paz? Espero que esteja tudo bem. Aleluia. Estava aqui no meu momento devocional com o papai e me deu vontade de gravar um videozinho rápido aqui para falar algo que Deus tem ministrado no meu coração nesses últimos dias e eu quero compartilhar com você. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de tocar nesse assunto, que é dinheiro, finanças na igreja. Mas eu aprendi que toda a Bíblia precisa ser ensinada. Só que ela precisa ser ensinada à luz dela mesma. Porque a Bíblia, ela auto se explica. E não é porque a gente tem alguns maus testemunhos, algumas decepções com alguns líderes, ou, enfim, com algum irmão, que deturpou, distorceu, né, algum princípio bíblico, que a gente vai deixar de falar dele. A gente vai falar, sim, de acordo com a palavra, até mesmo para tirar o peso, tirar a condenação do seu coração, e para que você possa prosperar nisso. Porque prosperidade é vontade de Deus para a nossa vida. A grande questão é que quando a gente fala de prosperidade na igreja, a primeira coisa que as pessoas pensam é dinheiro, já vai falar de dinheiro. Sim, irmão, prosperidade também é dinheiro, mas não é só dinheiro. A palavra de Deus fala sobre semeadura. Jesus fala em Lucas 8:11. A minha palavra é a semente, ou a semente é a minha palavra, quando ele está lá explicando a respeito da parábola das sementes, né? Então, assim, há um propósito no coração de Deus com relação à prosperidade dos seus filhos. Porque a Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos testemunhas vivas. Então a gente precisa testemunhar da fidelidade de Deus na nossa vida e a sua própria palavra, porque Deus, ele é fiel. Às vezes a gente tem mania de falar assim, Deus tem sido fiel, ou Deus é muito fiel. Não, irmãos, Deus não tem sido fiel, nem Deus é fiel, nem Deus é muito fiel. Deus, ele é fiel, porque quando a gente fala que alguém é muito fiel, a gente está botando um limite. A pessoa pode ser muito fiel hoje e amanhã não, mas a Bíblia diz que Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus é fiel, que se porventura eu for infiel, ele permanece fiel. Ele tem um compromisso com a sua palavra. Deus não pode negar a sua palavra, não pode negar os seus princípios, porque ele é um juiz justo, ele julga com equidade. Jesus é fiel, amém? Deus é fiel. Então eu queria ler aqui um texto que a gente lê muito nas ofertas, na hora do dízimo, nos nossos cultos públicos, né? E que está lá em 2 Coríntios 9, que diz assim, 9, versículo 10, diz assim, ora, aquele que dá semente, quem é aquele? Aquele que dá semente é Deus, ao que semeia, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, assim, como diz meu pastor, o pastor Marcinho, ele sempre fala, vamos quebrar alguns biscoitos aqui, vamos quebrar uns biscoitinhos aqui, vamos quebrar alguns paradigmas, alguns sofismas. Interessante que o versículo começa dizendo assim, ora, aquele que dá semente, ou seja, Deus que dá semente. Então a Bíblia diz que é Deus quem dá a semente. Entenda? Deus não te dá um fruto, pronto, Deus te dá uma semente. Ao que semeia, quebrando o primeiro paradigma, nós não semeamos para sermos abençoados, nós semeamos porque nós somos abençoados. Então a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. A grande questão é que quando a gente fala de semente, as pessoas pensam logo em dinheiro, e semente não é só dinheiro. Por exemplo, irmãos, pega isso aqui, Deus queria ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. O que ele fez? Ele semeou o seu próprio filho. A Bíblia diz que ele era o unigênito do Pai. Jesus era o unigênito. Deus ofertou aquilo que ele tinha de mais precioso. Por quê? Porque ele sabia que Jesus era a semente, que plantada e regada iria dar muitos frutos. Então ele tinha um desejo de ter uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. O que ele fez? Ele semeou segundo a espécie. Eu quero filhos, vou semear um filho. Então Jesus deu o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, e você conhece a história, era para nós estarmos lá na cruz, Jesus morreu por nós, e hoje a Bíblia diz que Jesus não é mais o Filho unigênito, cumpriu-se o propósito, cumpriu-se o desejo do coração de Deus. Deus semeou o seu filho, colheu uma família. Hoje ele tem muitos filhos, uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Então,
quebrando o primeiro biscoito, irmão. Semente não é só dinheiro. Quando a gente fala de semeadura na igreja, a gente está falando de semear vidas, falar do evangelho, do amor de Deus. A gente está semeando oração, a gente semeia nosso serviço, semeia a nossa vida, né? Semeia tudo aquilo que Deus derramou sobre nós, a gente distribui, a gente compartilha. Então semente é muita coisa. Aí a palavra continua dizendo, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento. Outra coisa, claramente aqui a palavra ela faz distinção do que é semente e do que é alimento, porque muitas vezes, irmão, não prosperamos segundo as promessas bíblicas, segundo o que a Bíblia diz, porque muitas vezes a gente come a semente e dá o pão, mas a palavra de Deus diz que ele dá semente ao que semeia. Então a semente é para semear. Primeira coisa, a gente semeia, porque a gente semeia, Deus dá semente. Se você semeia a oração, Deus, ele vai fazer com que o quê? Com que isso cresça na sua vida, porque aquilo que a gente planta, aquilo que a gente rega, Deus dá o crescimento. A gente planta uma semente e a gente não tem noção do quanto a gente vai colher daquela semente. A gente planta lá uma sementezinha de goiaba, por exemplo, quantos frutos vão dar dessa sementezinha? Então assim, é interessante, semente é para semear, pão é para comer, e a Bíblia diz que os dois são Deus, é Deus que dá. Deus dá tanto a semente quanto o pão. Isso remete o quê? Remete que nós somos dependentes de Deus para tudo. Aí a palavra continua, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ou seja, quando você semeia, Deus ele aumenta a sua sementeira, ele te dá, enquanto mais você semeia, mais Deus te dá semente, quanto mais você semeia, mais frutos você colhe. Interessante, que o fruto a gente planta e não é só a gente que come, muitas pessoas que estão ao nosso redor desfrutam das sementes que nós semeamos no reino de Deus, amém? E assim, para não ficar longo, eu vou dar uma corridinha aqui, né? Versículo 11 diz assim, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Ou seja, você semeia, e porque você semeia, você enriquece em tudo. Para que você enriquece? Por seu próprio deleite? Não, irmão, você pode desfrutar, eu posso desfrutar e devo desfrutar daquilo que semeei. Mas a Bíblia fala aqui, que o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que é para toda generosidade. Aleluia. Então Deus multiplica a nossa semente. A semente que nós semeamos, Deus multiplica para quê? Para toda generosidade. Para que a gente distribua, dê aos pobres, compartilhe com os irmãos, com o necessitado, com quem tiver necessidade. Amém? Então, Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. E Ele multiplica os frutos da nossa aljava. Ele multiplica a nossa semente. Para quê? Para toda generosidade. Então você enriquece ou você prospera, não é só para os seus benefícios, mas para que... Aí a Bíblia continua, olha só, para que Deus faz com que a gente seja generoso, né? Versículo 11, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Ou seja, quando a gente semeia, Deus multiplica a nossa semente e a gente age com generosidade, por nosso intermédio, graças é dada a Deus. Aleluia. O nome do Senhor glorificado seja, irmão. Jesus é o centro do evangelho. Jesus é o centro das nossas ministrações. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o foco de tudo aquilo que a gente faz. Jesus deve ser o foco disso. Amém? E aí quando a gente vai lá em Filipenses 4, irmãos, eu gosto muito desse texto. Filipenses 4, o apóstolo Paulo ele fala uma coisa interessante. No versículo 16, o apóstolo Paulo começa falando assim, ó, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Agora olha o que ele fala no versículo 17, irmãos, olha que coisa preciosa. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto. Aleluia, repete assim comigo, o que mais me interessa é o fruto, o que mais interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Então vê que o apóstolo Paulo, ele não está preocupado com aquilo que ele está recebendo, ele não está preocupado que você está dando para suprir a necessidade. O coração de Paulo está no princípio, né? Na consequência do princípio. Você exerce o princípio, você abençoa, você semeia, né? E o que importa é que por causa disso, porque você cumpre o princípio, aí o apóstolo Paulo fala, o que importa realmente, o que me interessa é o fruto que aumenta para o vosso crédito. Então quando alguém semeia na nossa vida,
Na verdade, a gente tem que entender o seguinte: o que nos interessa não é a semente que ele nos está dando, mas é o que ele vai colher por causa disso, que ele vai ser beneficiado. Por isso eu aprendi, eu tinha muita dificuldade de receber oferta, e hoje eu aprendi, porque eu não posso matar a semente de alguém. Se alguém for semear na sua vida, às vezes a gente pensa que a gente semeia na vida de alguém só porque a pessoa está precisando. Às vezes Deus faz com que a gente semeie na vida de alguém que não está precisando, a pessoa abastada, até muitas vezes rica, mas na verdade Deus está provando o nosso coração, a nossa generosidade, está provando o nosso orgulho, está quebrando isso na nossa vida. Então não rejeite semente, a menos que venha uma instrução no teu espírito, que você entenda que aquela semente não é Deus que está te dando, muitas pessoas fazem isso por bajulação, né? E a gente já tem um pouquinho de estrada aí no Evangelho, a gente sabe muito bem como é que funciona isso. A bajulação e a honra tem uma diferença muito clara. A bajulação, ela fede. Quando alguém te bajula, você sente mal, arranha, tem alguma coisa que não testifica no teu espírito. Agora, quando é honra, você se alegra. Quando é honra, você compartilha. Quando é honra, você honra de volta. Isso é muito claro. O Espírito vai testificar, o Espírito de Deus vai testificar com o teu espírito que aquilo ali é honra e não bajulação. Amém? Aí o apóstolo Paulo continua no versículo 18, Filipenses 4. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então você vê que a gente semeia, não é por interesse, a gente semeia por um princípio e por amor. O favor de Deus é sobre a nossa vida, né? A palavra de Deus diz que o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor não precisa do nosso dinheiro. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo todo que nele habita. Então, na verdade, Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, Deus precisa do nosso coração. Então você percebe que semeadura parte do coração. Deus não está olhando o quanto você está dando, Deus está olhando como você está dando. Olha só, pega isso aqui, irmãos, isso aqui é uma pepita para você. A Bíblia fala que quando Caim deu uma oferta, a Bíblia diz que Caim deu uma oferta a Deus, e diz que Abel deu das primícias. A Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta de Caim. Caim deu uma oferta, e a Bíblia diz que Abel deu das primícias. Você entende que primícias parte do coração, primícia fala de primazia, de primeira parte, de quem está no centro, de quem é mais importante. Então, em nome de Jesus, irmãos, pegue isso aqui. Semente, Deus dá semente ao que semeia, e pão para alimento. Não coma a semente, coma o pão. Semeie a semente, regue ela com a palavra, confessando a palavra, e no nome de Jesus. E Deus, ele vai aumentar a sua sementeira, ele vai multiplicar para que você seja generoso e que todos deem graças a Deus por isso. Amém? Que Jesus continue abençoando sua vida e que nos dê graça para que nós venhamos a continuar sendo semeadores com o coração no lugar certo, para enriquecer para a glória do reino, para investir no reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus, fique em paz.